Amém, povo santo. Nós temos falado à igreja nesse tempo, dentro dessa proposta de uma série de mensagens sobre o sacrifício do culto. Culto é sacrifício. O que estamos dando agora a Deus é sacrifício. Ah, pastor, para mim está sendo prazeroso. Não parece um sacrifício, mas é sacrifício, irmão. Eu vou pregar aqui uma outra mensagem dizendo que a tua carne não tem o menor interesse em agradar a Deus. Carne, nenhum de nós tem interesse em estar aqui nesse culto, irmãos. A carne é contrária às coisas do Espírito. Você está aqui é porque o Espírito venceu e não a carne. Amém? Você veio prestar culto a Deus. Quando venceu, saiu do seu lar, pegou sua condução, pegou o seu veículo, gastou seu combustível. Tudo isso faz parte do seu sacrifício. Amém? Transcorreu até aqui, veio, chegou, cantou louvores a Deus, sacrifício de louvor. Entregou suas ofertas em dinheiro, sacrifício. E agora o sacrifício maior é ouvir e atentar para a palavra de Deus. Porque até nisso somos resistentes, irmãos. Por isso o apóstolo Paulo deixou uma recomendação. Todo homem, ali gênero de dois, homem e mulher, seja pronto para quê, irmãos? Para ouvir. Essa disposição de ouvir é difícil. Faz parte do sacrifício. Todo homem seja pronto para ouvir, que mais? Tardio para falar, porque a nossa tendência é retrucar aquilo que estão ouvindo. E tardio para se irar. Piorou. Olha como é que nós somos reativos à palavra. Nós somos reativos. Chega ao ponto até de se irar. Então, queridos, nesse momento eu espero que você não se ire. Espero que você receba com alegria a palavra, com o coração aberto, como foi cantado aqui. Você estava se rendendo, estava de coração aberto. Então, por favor, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ver a partir do verso 19. Evangelho de João, capítulo 4, verso 19. Hoje é Santa Ceia do Senhor e eu quero mostrar a você uma coisa extraordinária, maravilhosa. Já falei isso algumas vezes aqui nessa casa, mas agora vamos sistematizar dentro dessa visão de culto. O tema desse sermão é um pouquinho longo. O tema é longo. Jesus transpôs os elementos do culto no templo para dentro dos cristãos. Então você vai entender isso nessa noite. Jesus transpôs os elementos do culto no templo para onde? Para dentro de nós. Então você vai entender isso nessa noite, em nome de Jesus. João 4,19, quantos acharam? Amém. Texto conhecido, Jesus conversando com a mulher samaritana na beira do poço. Só que a conversa de Jesus com essa mulher vai no altíssimo nível. Se você comparar esse diálogo de Jesus com a samaritana com alguns diálogos com alguns discípulos perderam de longe para a mulher samaritana. Porque o nível do que ela perguntou era muito mais profundo. Muito mais. Tinha hora que os discípulos eram rasos. Mas essa mulher, numa conversa de talvez alguns minutos com Jesus, ela foi longe. Vamos olhar o texto? João 14, 19 até o verso 24. É a base dessa mensagem, para você entender. Quem quiser ler comigo, quem tiver a mesma versão. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. É a samaritana falando para Jesus. Correto? Verso 20. Olha o que ela vai falar agora, irmãos. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é aonde? Em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa mulher está falando de um lugar certo para adorar a Deus. Ok? Daqui a pouco eu explico melhor. Verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, diga assim, a hora vem. Então
Presta atenção nesse detalhe aí. Ainda não tinha ocorrido. Essa transição que eu vou mostrar a vocês ainda não tinha ocorrido. Viria ainda, ok? Jesus está falando, a hora vem. E o que mais diz na sua Bíblia? Quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Pensa, começa a refletir em cima do texto. Qual é o tema do assunto dessa conversa dessa mulher com Jesus? Templo para adorar ao Senhor Deus. Olha que conversa de altíssimo nível. Esse templo que ela fazia referência era o Gerizim. Esse templo dos samaritanos era em Gerizim, no Monte Gerizim, em Samária. E o templo dos judeus, no Monte Sião, Jerusalém. Ela está questionando qual é o lugar certo para adorar. Os judeus dizem que é lá. Nós, samaritanos, acreditamos que é aqui. E aí Jesus dá uma resposta que não confirma nada do que ela falou. Nem lá, nem cá. Vai chegar um momento que não vai ser nem em Jerusalém. Presta atenção. Parece um paradoxo, né? Como é isso, Deus? Jerusalém não é o lugar do templo? Como é que o Senhor está dizendo que não vai ser lá? Quando não será mais lá? Vocês fazem essas perguntas quando lêem esses textos em casa, no devocional de vocês? Vocês não perguntam, não? Vocês não dialogam com o texto, não, irmãos? Eu fico olhando para o texto e fico, que isso? O que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Tem que procurar discernir o texto. A palavra parece enigmática, não parece? Nem lá, nem cá. E a palavra do Senhor segue dizendo, verso 22, vamos lá. Vós adorais o que não conheceis, os samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos, os judeus. Porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus legitima que as promessas, que ele mesmo, o Messias, é o Messias judaico. O templo de Jerusalém é o templo dos judeus, o Deus Jeová, Yahvé. Ele não está tirando a honra que foi atribuída a essa aliança. Ok? A salvação vem dos judeus. Mas agora conclui, irmão, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou. Olha aí, Jesus falando uma mudança. A hora está vindo, mas já chegou. Ainda não tinha chegado naquele momento exato, mas chegaria. Está dizendo que assim, já vai haver a mudança. Que o que, irmãos? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Para nós, igreja, que estamos aqui agora reunidos em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no Brasil, na América Latina, essa conversa, se era no Gerizim ou se era em Jerusalém, para nós aqui, século XXI, não faz a menor diferença, né? Não é verdade? Nós já entendemos que o Senhor mudou. O Senhor descentralizou. O culto, desde a aliança lá com Moisés da lei, o Senhor ia apontar o lugar que ele iria escolher. Ele escolheu. Davi ficou sabendo. Salomão construiu. Qual é aquele lugar? O lugar na terra que Deus escolheu. Para onde deveriam ser feitas as orações? Em direção àquele lugar. Onde eram os sacrifícios? Naquele lugar. Deus estabeleceu um ponto central de referência na terra. Quantos dizem amém? Aí Jesus diz para a mulher samaritana, esse ponto que Deus separou, definiu, também não vai ser mais. Nem no Gerizim, nem em Jerusalém. E agora? Perdemos a referência. A mulher samaritana podia ficar confusa. Se tivesse algum dos discípulos de Jesus, eles ficariam confusos. Ué, Jesus,
Como é que o templo de Jerusalém não está valendo mais nada? Se é lá tudo que nós sacrificamos, adoramos. Quantos estão entendendo até aqui? Jesus, presta atenção no que o pastor vai falar. Ele está anunciando profeticamente que vai haver uma mudança. Uma descentralização do ritual do templo de Jerusalém para dentro dos que têm o Espírito Santo. É essa mudança. Amém? Por isso ele fala, Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. Essa nova qualidade de adorar a Deus em Espírito era algo que ainda ia surgir dias depois dessa conversa. Como você entender até aqui? Para você entender melhor isso, a transposição do culto realizado em Jerusalém, no templo, para uma modalidade nova, diferente, descentralizada de culto, em qualquer lugar da terra. Para você entender isso, como é que Jesus mudou? Por favor, você está em João capítulo 4. Volta aí, João capítulo 2, verso 19. Você vai entender. Eu creio que Deus vai dar graça, o Espírito Santo está aí dentro de você, vai te conduzir, você vai entender. João 2,19. Outra palavra enigmática de Jesus, que os discípulos só entenderam depois. Quando chegaram lá? João 2, verso 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Todo judeu que ouviu Jesus falar isso, incluindo os apóstolos, ficaram confundidos. Essa palavra sem contexto, sem explicação, é complicada, não é? Jesus está lá diante do santuário de Jerusalém, pedras enormes, pesando toneladas. Herodes o Grande tinha enfeitado com mármore do lado de fora. O templo do templo de Jesus era enfeitado por Herodes Antipas. Antipas? Não lembro qual foi os Herodes. Tem vários Herodes. Ele enfeitou com mármore a fachada. Ele era tipo aquele prefeito maluquinho que teve aqui no Rio de Janeiro. Lembra do prefeito maluquinho? Gostava de fazer obra? Para tu quanto é lugar? Que fez aquele elefante branco ali na barra ali, que não serve para nada, da música. Lembram dele? O negócio dele era fazer obra. O Herodes fez muita obra em Jerusalém, e uma das principais era no templo. Ao ponto dos discípulos, uma vez saindo com Jesus pela saída da porta assim, do templo, começaram a falar: mestre, olha que lindas pedras! Estão admirados com o templo. Aí Jesus solta uma dessa aqui. Jesus solta uma dessa aqui, enigmática. Destrói o santuário e eu vou reerguê-lo em 3 dias. Deu bug na cabeça deles, né? Negócio, de que Jesus está falando? Olha para o texto aí, irmãos. Nós estamos no verso 19, não é isso? Verso 20. Replicaram-lhe os judeus. Todo mundo ouviu o que Jesus falou. Em 46 anos foi edificado este santuário. E tu em 3 dias o levantarás? Estão pensando que Jesus vai detonar o santuário de alguma forma. Jesus terrorista. Já ameaçou, vou destruir tudo. Sabe que eu depois li várias passagens que mostram várias vezes acusaram Jesus disso? Ele falou que ia destruir. Ele falou que ia destruir. Jesus sendo julgado lá diante dos sacerdotes, ele falou, eu ouvi, vou destruir isso aí, vou levantar em 3 dias. Então Jesus para eles era um terrorista, que ia botar umas granadas, umas bombas primitivas lá e ia explodir tudo. Ele falou, vou destruir. O que Jesus está falando aqui não tem nada a ver com destruir o santuário de pedra, apesar de que o santuário de pedra foi destruído pelos romanos. Jesus está falando de uma transposição do culto daquele lugar para outro lugar. Amém? Até aqui todo mundo chegou? Aí o apóstolo João, que é o autor da carta, passados anos, que João escreveu essa carta aí, pelo menos, irmãos, 50 anos depois do que tinha ocorrido.
de memória. João não escreveu no dia, não, escreveu depois. E ele fala assim, ó, verso 21. Ele, porém, ele se referia ao quê, irmãos? Ao santuário do seu corpo. João tem consciência disso 50 anos depois. Ele replica o que ele decalca aí o que Jesus falou, e o próprio João explica. Ele não estava falando do templo de pedra, ele estava falando do santuário do seu corpo. E aí o texto conclui, verso 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Jesus não mentiu, Jesus não enganou ninguém, ele não estava falando em destruir o templo de pedra, estava falando que o corpo dele, como santuário do Deus vivo, o templo que ele era, iria ser para debaixo da terra e depois se levantaria. Amém? Quantos entenderam? Agora conecta isso aí com aquilo que eu mostrei a você da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quantos já conseguiram fazer a ligação? O que mudou? O que foi que mudou, irmãos? O culto era centralizado naquele santuário de pedra lá, em Jerusalém. Jesus disse para a mulher, não vai ser mais assim. Nem aqui em Jerusalém, nem em Gerezim, nem em lugar nenhum do mundo específico vai ser um lugar de culto. Mas os adoradores adorarão o Pai no Espírito. O que vai mudar? Tudo. E ele está exemplificando nele mesmo. O que você tem que entender nessa passagem é o seguinte: Jesus, nesse momento, era o único templo vivo do Deus Jeová, Yahvé. Ele possuía a unção, o Espírito, o que os outros não possuíam. Ele era o templo vivo de Deus. Deus se manifestava nele. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas aí Jesus promete. O que vai mudar? Eu vou fazer de todos vocês um santuário vivo. Estão entendendo a diferença? Por que o Senhor, que tanto defendeu o culto em Jerusalém, nessa hora diz para a mulher, não vai ser mais em Jerusalém? Não seria contraditório, irmãos? Se Jesus defendeu tanto o santuário, ele não fez um chicote lá chamado Azorrague, e vendo lá os comerciantes dentro do templo, cheio de animais lá, imundos dentro do templo, ele não pegou a chicotada no que ia descer no lombo dos mascates lá, dentro do templo? Tanto zelo pelo templo. Eu sempre me perguntava isso, para que Jesus está zelando tanto por isso, se ele sabe que vai mudar? Jesus sabe que não vai ser mais necessário. Ele sabe que o templo vai ser destruído. 2000 anos se passaram sem templo. Entenderam? Jesus sabia tudo isso. Por que ele insistia? Por que ele insistia em velar para aquele templo? Ele pregava no templo, ele ensinava no templo. Porque Jesus sabia que por um período, aquele lugar não seria mais o local do culto centralizado a Deus na terra. Quantos podem dizer amém? Para isso ele ia fazer uma mudança. E a mudança começava nele mesmo. Ele teria que morrer, ressuscitar em corpo glorificado e enviar o Espírito para poder fazer novas habitações de Deus. Novos santuários vivos. O que mudou, irmãos, é que todo o ritual do culto agora se cumpre em nós, pelo Espírito. Por isso não sacrificamos animais para expiar nossos pecados, porque a expiação já foi feita por Ele. Por isso, como era na antiga aliança, não é? Tinha lá, por exemplo, o altar do incenso, né? Eu expliquei sobre isso. O altar do incenso simboliza o que agora? As nossas orações. Olha o que vai mudando, irmão. Jesus fez essa mudança. O que era incenso natural passou a ser o incenso espiritual.
tudo que era material virou agora espiritual dentro de nós. O nosso culto é o que Jesus está explicando para essa mulher. Mudou, descentralizou. Em qualquer lugar na terra pode ter culto para Deus. Por enquanto. Vou mostrar que é por enquanto. Amém? Para você entender mais um pouquinho. Hebreus capítulo 10, verso 16. Hebreus 10, verso 16. Deus havia prometido uma nova aliança. E é isso que muda. Jesus está cumprindo aquilo que o Pai tinha predeterminado. Hebreus capítulo 10, verso 16. Enquanto o povo de Israel, sem o Espírito Santo, caminhava para fazer o culto físico, num lugar físico, Jesus muda isso, transpõe tudo isso para dentro do espiritual, dentro de nós. É a nova aliança. Hebreus 10, 16. Quanto tem os olhos no texto? Diga amém. Quem tem os olhos no texto, diga amém. A maioria já está com os olhos no texto. O que diz o texto aí, irmãos? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém aonde? No seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Olha aí, indo tudo para dentro de nós, ó. Olha, o que era exterior está indo para dentro de nós, ó. O Senhor vai botar onde a palavra dele? No coração, na mente. Na mente vai escrever a palavra. Jogou para dentro de nós. Quantos dizem amém? Verso 17, igreja. Acrescenta: também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha aí a abolição dos sacrifícios pelo pecado. Que até o tempo do templo tinha que ser levado o animal. Deus está dizendo, vai mudar. Eu vou botar a minha palavra na mente deles, pelo Espírito. Só é possível porque agora temos o Espírito. E eles vão lembrar da minha palavra, que os seus pecados serão expiados de outra maneira. Qual é a outra maneira que nossos pecados são expiados? Que não seja sangue de animal. Vamos ver o texto vai falar, vamos lá, verso 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Diga assim, oferta pelo pecado, com sangue de animais, não precisa mais. Entendeu? Deus está mudando. Até aquele tempo era com animais. O livro de Hebreus é maravilhoso, irmão. É curtinho, mas é um livro fantástico. Ele mostra toda a transposição do culto ritual para o culto no interior do cristão. Tudo. Leia o livro de Hebreus todo, é rapidinho. Se não me engano, são 5 capítulos. E ele mostra toda a transposição. Mas eu vou ficar por aqui. Verso 22, igreja. Quantos acharam aí? 22 não, perdão. 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar onde? No Santo dos Santos. Como? Como é que você pode ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Você é da nova aliança. Você que recebeu o Espírito Santo. Como é que você entra no Santo dos Santos? Como é que está escrito aí, irmãos? Pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? O Senhor acabou de dizer, não resta mais expiação do pecado com o sangue de animais. Mas você consegue entrar na frente de Deus no Santíssimo Lugar como? Pelo sangue do Cordeiro. O que mudou? Mudou para o sacrifício de animais. O sangue do Cordeiro é suficiente para você entrar no lugar mais santo que existe. Como estou entendendo? Querido, a gente é beneficiado por isso tudo, e a gente vive essa realidade da nova aliança, e nem percebe que antes não era assim. Que era complicado chegar diante de Deus. Você tinha que fazer um culto ritual muito diferente do que é hoje, antes de Jesus. Que você tinha que ter uma certa reserva de gado dentro de casa.
porque era espiado com animais, não é? Ou então se render aos cambistas quando chegasse lá no culto. Era assim. Você não tinha animais? Chegava lá na porta do templo, tinha um monte de cambista. Eu quero uma cabra para sacrificar para Deus. Você pagava e levava a cabra e sacrificava lá dentro. Era complicado chegar diante de Deus na antiga aliança. Não era como é hoje, molezinha para nós. Hoje é molezinha. Hoje chega a ser... É tão fácil que muitos desprezam entrar na presença do Deus vivo, pela fé. É tão fácil que eu não sei se você valoriza o que é entrar na presença do Deus vivo, porque era muito difícil antes na primeira aliança, muito. Como estou entendendo a palavra do pastor? O que Jesus fez com o sangue dele foi nos dar o acesso pela sua justificação para que entrássemos no lugar mais santo na presença de Deus. Como é que era antes na antiga aliança? O que separava o santo lugar? O véu. Um véu grosso, irmãos. Eu esqueci de pesquisar. Já li sobre isso, mas eu não lembro agora. A largura daquele véu, irmão. Você está pensando que era um tecidinho barato que rasgava assim fácil? Não. Era um negócio torcido, trançado, grosso. Uma tapeçaria grossa, esse véu. Alto e muito grosso, de largura. Eu não lembro qual é a metragem. Ela está falando que é 10 centímetros. O negócio era grosso. O que acontece quando Jesus morre? Acontece um terremoto, pela vontade do Deus Altíssimo, e o templo lá é sacudido em Jerusalém, e o Senhor faz o que com o véu? Rasga! De alto a baixo, não de baixo para cima. De baixo para cima é um homem. De cima para baixo é Deus. Amém. Glória a Deus. E quando o Senhor rasga esse véu, nós entramos agora na presença do Senhor, tranquilamente, a qualquer hora do dia, qualquer momento da nossa vida, pelo sangue do Cordeiro. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Olha o que mudou, irmão. E tem gente que não valoriza. Tem gente que não valoriza o privilégio único, maravilhoso que tem de entrar a qualquer hora, em qualquer lugar, na presença de Deus vivo. Pelos méritos de Jesus. Por alguns anos da minha vida, eu tive dificuldade de manter vida de oração, mesmo sendo pastor. Por alguns anos da minha vida, devido a várias situações que eu não vou entrar em mérito agora, eu tinha dificuldade de entrar. Entrava quando precisava entrar. Pastor de ovelha tem que estar sempre orando pelas ovelhas. Pastor de igreja pequena tem que estar em todas as posições, em todos os cultos. Tem que orar. Então eu orava quando era necessário orar. Hoje, eu agradeço a Deus que entrei num ritmo de oração que já não é mais por causa de vocês somente. Não é mais porque eu tenho que me preparar para o culto. Eu oro todos os dias. Eu oro todos os dias. E para mim é maravilhoso. E para mim é prazeroso. E quando eu entendo que Jesus me facultou isso, que Ele me facultou isso, eu entendo o privilégio de estar na presença do Senhor, eu só sobrevivo agora se for assim, irmãos. Eu não tenho mais como voltar atrás ao ritmo lento que eu era antes. Eu agora quero estar todo dia na presença do Senhor. Eu não estou falando para causar efeito na hipocrisia. Eu estou falando o que eu vivo todo santo dia. É o que eu faço. A palavra de Deus diz que eu devo ser exemplo dos fiéis. Estou dando o meu exemplo. É o que eu faço. Quando você engrena, irmãos, uma rotina de oração com Deus, você começa a ver que não é penoso, não é cansativo, não é chato. Pelo contrário, é vital, é necessário. Hoje, para mim, é vital eu estar sempre entrando no lugar santo, pelo vivo e novo caminho, através de Jesus. Olha como é que termina esse versículo maravilhoso aí. Nós paramos no verso 19. Agora leio. Vamos voltar no 19 para falar do sangue de Jesus? Vamos ler de novo? Tendo, pois, irmãos, o quê?
intrepidez, ousadia. Se fosse na antiga aliança, só o sacerdote levita poderia entrar além do véu uma vez por ano, no dia da remissão, só uma vez por ano, uma pessoa. Agora Jesus faz algo novo e milhões de pessoas, bilhões de pessoas podem entrar além do véu. Olha o que mudou, irmãos. A mulher samaritana está presa. É nessa construção aqui ou é naquela outra construção ali? Nem nenhuma das duas. Chegou o tempo em que qualquer lugar onde tiver um Filho de Deus com o Espírito Santo, ali está o Deus vivo. Ali está céu e terra ligado. Glória a Deus. Compreenda isso em nome de Jesus. Qualquer lugar, irmãos. Pastor, mas se eu for num lugar tenebroso, Deus está ali comigo? Está. Se eu entrar num santuário dedicado a Satanás, Deus está ali comigo? Está. Se eu for para um lugar ermo, no deserto, Deus está ali comigo? Deus está. Se eu for para a Lua, se eu me inscrever na NASA, eles me levarem para Marte, se eu chegar em Marte, Deus está comigo, pastor? Deus ali contigo está. Foi isso que mudou. Já entenderam a transposição? Já não entenderam? Vocês já entenderam? E o verso 20 diz, pelo vivo, novo, é novo. E aí que mudou? Houve mudança? Sim, é novo. Novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele morrendo naquela cruz, rasga-se o véu e nós entramos a hora que quiser. 2 horas da manhã, pastor, 2 horas da manhã. 6 da tarde, 6 da tarde. Tem gente que diz assim, eu acho engraçado. Tem que falar assim, vou orar de madrugada que tem menos gente acordada para orar. Você é um tolo. Tem menos gente acordada neste ponto da terra. E do outro lado? Está todo mundo acordado, irmão. Você é bobo. Aqui na América do Sul está todo mundo dormindo de madrugada. Tem menos gente na linha com Deus. Gente, você é bobo. Você é bobo. E os outros que estão do outro lado, lá, pleno sol, lá na Austrália? Está todo mundo acordado, irmãos. Você é bobo. Não interessa onde você esteja na terra. Eles lá, nós cá. Qualquer um de nós, a qualquer hora, em qualquer momento do dia, em qualquer lugar que esteja, você pode acessar a presença de Deus. Mérito maravilhoso de Jesus. Não nosso, não tem mérito algum. Mas o Senhor nos colocou nessa posição. Amém, povo santo? Abre lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Só esses 2 versículos. Como é importante entender o que mudou. Não apenas viver essa dimensão que vivemos sem entender. Melhor é entender. 1 Coríntios 3, 16 e 17, igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Enquanto Jesus não tinha enviado o Espírito lá no Pentecoste, quem era a única habitação do Pai? Jesus. Ele era o santuário vivo. Depois que Jesus morre na cruz, seu sangue é derramado em nosso favor e é enviado o Espírito Santo sobre a igreja. Quem é o santuário vivo? Diga na primeira pessoa. Quem é o santuário vivo? Eu! Sabe o que o Senhor fez, irmãos? Botou dentro de mim. Colocou dentro de mim, dentro de você. A unção que te torna santuário vivo. Sabe por que onde eu for, vai Deus junto? Porque eu sou santuário vivo. Onde eu for. Qualquer lugar da face da terra. Amém, povo santo? Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 3,16.
Pelo tempo que você já abriu esse texto, já está aí há um tempão, né, irmão? Vamos lá. Quem puder ler em voz alta com o pastor, isso diz respeito a mim e a você. Posição de Cristo aqui nesse lugar. Então é para mim e para você. Vamos ler juntos. Não sabeis que sois o que, igreja? Ah, Jesus! Vocês leem muito rápido, não degusta. Vocês não degustam as palavras, ela passa correndo assim. Degusta um pouquinho. Leia aí e se coloca nessa situação, nessa dimensão. Vamos lá? Não sabeis, pois, que sois o quê? O que você é? Diga assim, eu sou. O que você é? Diga de novo, você é o quê? O que você é, irmão? Santuário de Deus. Não passa correndo no texto, não. Você desmerece a palavra. Você ameniza o efeito da palavra, está dizendo uma coisa extraordinária. O dia que o Espírito de Cristo veio para dentro de mim, eu me tornei santuário vivo. Anticristo era um homem morto, um morto vivo, que comia, respirava, fazia bobagem. Mas a partir da unção, eu não sou mais um morto vivo. A partir da unção, fui tornado num santuário vivo. Muitos cristãos andam gemendo na terra porque não sabem que são santuário vivo. Tem muito cristão andando na terra sem saber o que é. Mas está escrito aqui. Vocês não sabem que são santuário vivo? Paulo diz. Que mais? Santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Verso 17, igreja. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? O santuário de Deus que sois vós é o quê, irmão? Sagrado, separado, santo. Santo. Qual é esse santuário que é tão sagrado e santo? Aqui, ó. Fica de pé um instantinho. Vou fazer isso de propósito para você não esquecer. Didática. Fique de pé um instantinho. Tem coisa que você pode falar, em 5 minutos você esquece. 5 minutos já sumiu da mente. Diga assim, santuário de Deus. Santuário de Deus. Sou eu. Toque você, meu irmão. Esse corpo aqui, ó. Aqui habita o Espírito de Deus. Aqui, nesse corpo. E esse corpo passou a ser sagrado. De maneira que eu não posso destruir esse corpo, porque ele é templo vivo do Espírito. Se eu quiser botar um pico de agulha aqui na minha veia aqui, para me drogar, eu estou destruindo o santuário. Se eu quiser pegar um cigarro de baseado e fumar, eu estou destruindo o santuário. Quantos estão compreendendo? Por que eu não posso fazer isso? Deus está ameaçando ali no texto. Se você fizer, eu te destruo. O próprio Deus te destrói. Porque você não tem o direito de, depois de receber a unção, destruir esse corpo. Você não tem o direito, não é teu. O corpo é meu, pastor. Eu faço o que eu quiser. Então tá, então Deus te destrói. É só simples assim. Porque Ele colocou algo sagrado dentro de você. Você é santuário de Deus vivo. Eu sou santuário de Deus vivo. Eu não tenho direito de destruir esse templo aqui. Pode sentar, igreja. Não me foi dado esse direito. Quantos entenderam que Jesus estava falando com aquela mulher naquele lugar? Vai mudar, vai mudar. Vocês vão parar de subir para Jerusalém, até porque o templo vai ser destruído. Vai mudar. Sabe o que vai acontecer? Vai para dentro de vocês. Todo o ritualesco do culto vai para dentro de vocês. O incensário virou oração, o altar é teu coração, e assim vai tudo para dentro de você. Glória a Deus. Amém. E você passou a ser, então, santuário ambulante de Deus. Santuário vivo ambulante, porque a gente anda. Somos santuário ambulante, nós andamos. Amém?
Espero que você nunca mais esqueça isso, em nome de Jesus. Você agradeça hoje, quando tomar o pão e comer, tomar o cálice, beber, agradeça a Jesus. Sem Ele, nada disso era possível. Foi Ele que nos facultou. O plano pode ser do Pai, mas quem executou na cruz foi Jesus. Amém? Por favor, Zacarias capítulo 14, verso 16. Agora eu vou bagunçar com vocês. Até aqui todos entenderam a palavra, irmãos? Está tranquilo? Como é que era o culto em Jerusalém? Aonde que era o culto em Jerusalém? No templo. Jesus disse que passou, chegou a hora de passar, mudou. Mas Jesus não amava aquele lugar? Amava. Agora vocês vão entrar em crise comigo. Eu sempre pensei essas coisas, irmãos. Graças a Deus tem resposta hoje. Se o templo de Jerusalém, o templo de Jesus, Jesus subiu ao céu, segundo o calendário gregoriano, no ano 33 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, aquelas paredes todas foram jogadas abaixo. Não existem mais. Então, pouco mais de 36 anos e meio depois, apenas 36 anos e meio depois que Jesus subiu, acabou o santuário na terra, irmão. Aboliu, acabou. Naquela mesma data, os romanos expulsaram os judeus de Jerusalém. Ficaram expulsos até o século XX. Voltaram em 1948. 19 séculos sem casa. 19 séculos sem casa, como ele falou, ficará sem casa. Até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Cumpriu-se a palavra de Jesus, não ficou pedra sobre pedra. Então, por que Jesus falou que aquele lugar era casa de oração para todos os povos? Pastor, ele tirou a casa. Deus tirou a casa de oração para todos os povos. Até porque no tempo de Jesus ainda não era casa de oração para todos os povos. Quem é que cultuava no templo de Jerusalém? Judeus. Nem os samaritanos atravessavam para ir lá. Ficava aqui em Gerizim. Quase que era exclusividade total, só de judeu. Mas Jesus, isso me intrigava. Jesus falou, mas essa casa será chamada casa de oração para os judeus, para todos os povos. Eu falei, ué, não encaixa. Primeiro, até o tempo de Jesus, não era casa de oração para todos os povos. Depois, Deus foi lá e destruiu, deixou os romanos destruir. Ué, como é que essa casa é casa de oração para todos os povos? É que Jesus vê mais além. Jesus está vendo mais além. Passado esses 2000 anos, quase, em que os santuários são seres humanos andando na terra, ungidos com o Espírito Santo, essa palavra profética tem que se cumprir. Então vou dizer para você, para acabar com misterinho, eu não gosto de misterinho, eu gosto de revelação. Tem gente que gosta de mistério, eu gosto de revelação. Onde é que se cumpre a palavra de Jesus, que essa casa será chamada casa de oração para todos os povos? No milênio, no reino milenar. Quando Jesus descer do céu, está profetizado abundantemente e descrito no livro de Ezequiel as dimensões do futuro templo. Ezequiel capítulo 40 e por ali adiante, você vai ver cada detalhe do futuro templo que o Senhor vai colocar de novo lá sobre o Monte Sião. Quando o Senhor reerguer esse templo, aí vai se cumprir a palavra. Será casa de oração para todos os povos. Quantos entenderam? Digo amém. Jesus não mentiu. Para nós, os cristãos, o templo de pedra não é necessário, não é referência. Mas para as nações que sobreviverem à volta de Jesus, o templo será uma referência. Porque eles têm que subir de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí precisa de novo de um templo. Como estão entendendo?
Volto a afirmar, para nós o templo não é referência, continuamos sendo templos vivos, ambulantes. Mas para as nações que sobreviverem, precisam do referencial. O referencial será em Jerusalém. Abre, por favor, em Zacarias 14. Agora nós vamos para frente. Vamos lá para o futuro. Zacarias 14. 16. Quantos acharam? Amém. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois de Jesus descer do céu e pelejar na batalha do Armagedon, vai sobrar sobreviventes das nações. E esses sobreviventes das nações vão ser impelidos a fazer a vontade do Senhor. E toda língua confessará, e todo joelho se dobrará na face da terra. Amém? De todos os lugares do mundo virão adorar Jesus. Nós estamos aqui agora num texto profético, pós-vinda do rei. Amém? Vamos ler comigo. Todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar a quem, igreja? O rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Posso dizer amém? Então, queridos, ainda que não haja templo agora, haverá templo lá em Jerusalém. Posso dizer amém? E os povos terão que ir para lá adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos. Verso 20, igreja. Pula aí alguns versículos, verso 20. Olha a prova aí, queridos. É o começo do reino milenar de Cristo sobre a terra. Olha o que diz o verso 20, vamos lá. Naquele dia uma transposição de tempo. Está apontando o futuro. Naquele dia, o que acontecerá? Será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. E as panelas do que, igreja? Da casa do Senhor. Que casa do Senhor é essa? Se não tinha mais nenhuma casa na terra. Quantos estão alcançando? Vai ter outra casa do Senhor lá em Jerusalém, irmãos? Vai. Vai ter outro templo para ser casa do Senhor lá em Jerusalém, irmãos? Vai. E o que vai ter mais nessa casa do Senhor que ainda vem pela frente? Olha aí o texto aí. Panela. Panela, bacia. Antigamente eu lia isso sem entendimento, quando eu não tinha a compreensão total do reino, e isso não encaixava. Eu pensava, será que isso é uma figura de linguagem? É uma metáfora? Que raio de panela e bacia é esse? Tem cozinha, né, Ezequiel? É, pois é. Depois que tem a revelação é fácil. Mas antes de ter a revelação, eu ficava pensando, meu Deus, que panela é essa? Panela santa, irmão. Falei, ué, que panela santa. Não fazia sentido na minha mente. Mas sabe o que vai acontecer quando o milênio for estabelecido e o rei estiver na terra? Voltará a ter templo. E outra coisa que eu não engolia com facilidade, voltará a ter sacrifício de animais. Sabe o que vai se cozer nessas panelas? Carne de animais sacrificados. Isso é futuro. Eu não entendia. Deus, Jesus não é o cordeiro que tira todo o sacrifício? É. Mas é para quem que ele tira todo o sacrifício? Para a igreja, os eleitos, os santos. Para as nações, não. As nações não são transformadas em santuários vivos, ambulantes. São cheios de carne. Posso estar entendendo? Todo mundo está entendendo? Para eles precisa do ritual. Para eles precisa dos animais. Isso é uma coisa que já estudamos aqui, né? Sobre o reino milenar. Aí faz sentido. Aí a panela e a bacia faz sentido. E não cabia, não encaixava. Que panela é essa na casa do Senhor? Tem panela na casa do Senhor. Será que é uma figura de linguagem para algum varão? Uma varoa, uma panela? A palavra de Deus diz que na casa do Senhor tem vários vasos, né? Vários utensílios. Agora, irmão, volta a ter templo,
volta a ter sacrifícios para os povos. Amém? Todo mundo entendeu? Olha como é que é bacana esse versinho, o finalzinho aí, irmãos. Eu parei aonde? Verso 20. Bacias diante do altar. Tem altar, tem bacia diante do altar. Verso 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que oferecerem o quê, irmão? Sacrifícios de animais. Voltando aí. Todos que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, das panelas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia futuro, já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Jesus sabia disso. Por que Jesus desce aos orrags nos mercadores? Jesus está vendo o futuro. Ele está naquele tempo, vendo o mercado dentro da casa de Deus, dizendo, não pode ter. Porque já havia profetizado Zacarias aqui, ó. Naquele futuro reino, não tem mercador na casa do Senhor. Não pode ter mercador. Jesus está vendo o futuro. Quando o reino for estabelecido, aí sim, a casa de Deus será casa de oração para todos os povos da terra. Quantos entenderam? Encaixou? Fechou? Fechou, irmãos? Agora fechou. Agora, tudo que eu tinha de questionamento foi equacionado. Já entendo as panelas, já entendo a volta dos sacrifícios, já entendo porque não haverá mais mercadores na casa do Senhor, como tinha no tempo de Jesus. Será santo. Jerusalém será santa. E todos os povos terão que ir lá para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós podem glorificar o Senhor por isso. Glória a Deus. Glórias a Deus. E nós, pastor? O pastor não é fácil. O pastor tirou o tempo, depois botou o tempo de volta. Eu não, Deus, irmão. Não é? No começo eu tirei o tempo já era. Depois boto o tempo de volta. Eu não, Deus. São épocas definidas. Pastor, então tá, vai ter tempo no milênio, beleza. Sacrifício para os povos, casa de oração para todos os povos. E nós, os santos glorificados? Para nós precisa de um templo específico para adorar? Não, continuamos sendo templos ambulantes do Espírito. Sabe o que vai ser para nós, irmãos? Quando Jesus voltar? Deixa eu tentar falar isso de uma maneira que você consiga compreender. Quando Jesus voltar, eu não serei mais esse homem que tento ser santo. Eu não serei mais esse homem com dúvidas na mente. Eu não serei mais esse homem que enferma, que fica rouco, que pega chikungunya. Peguei chikungunya, peguei dengue, peguei todas essas porcarias, eu peguei. Até hoje tem Covid, peguei Covid. Até hoje tem as articulações doídas por causa da chikungunya. A irmã está tossindo ali, vai acabar, viu, irmã? Isso vai acabar. O que muda para nós? Além de já ter mudado agora, para dentro de nós. Nós seremos glorificados. Mas mais do que ter o corpo transformado em imortal, deixa eu falar isso de uma maneira que você entenda. Nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Compreendeu? Compreendeu? Aleluia! A minha mente ainda não consegue compreender o que é isso. Paulo diz, nós temos as primícias do Espírito. Primícia é a primeira parte. Mas o mesmo Paulo diz, nós vamos ser tomados da plenitude do Espírito. Do pleroma de Deus. Nenhum homem na terra andou na plenitude fora Jesus.
Nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nenhum deles. Pois a palavra de Deus diz: filhinhos, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha para frente, irmão. Muito mais. Paulo fala, o sofrimento tem presente. Ô pastor, eu estou sofrendo. A prova está doendo. Eu sei que também dói em mim. Também passa minhas provas. Mas nada tem peso de comparação. Nada que você está sofrendo se compara com a glória que vai ser manifesta, revelada em nós. Existe uma glória sobremodo extraordinária que nós não conhecemos, que vai ser manifesta na minha carne mortal e na tua. Ou melhor, na minha carne imortal. Toda vez que você enfraquecer na fé, toda vez que você cambalear, ficar carnal, começar a fazer bobagem, lembra, o que está em jogo? O que está em jogo? Não é só ir para o lago de fogo, isso é penalidade. O que está em jogo? O que eu vou ganhar se eu perseverar? Glória. O que eu vou ganhar se eu perseverar? Eternidade. O que eu vou ganhar se eu perseverar? Reino com Cristo. Amém. É isso que deve ser os seus olhos postos, ali, ó, no prêmio, para você não fraquejar. Amém? Vamos ler o texto da base, é isso, para não ser minhas palavras. Efésios 3,16. Seja a Escritura te convencendo, não eu. Efésios 3,16. Esse texto para mim digamos assim, é o ápice da revelação do que seremos. João diz que ainda não se manifestou. Paulo fala uma vez ou outra, mas aqui ele escancara o verbo. Efésios 3,16. E você vai tomar o elemento do pão e comer, tomar o cálice e beber. Aqueles que são aliançados com Jesus, estão em aliança com Jesus. Se você ainda não é, não tome os elementos, por favor. Com a consciência de que você já é santuário de Deus vivo. Você vai sair daqui para ser santuário de Deus vivo na sua casa, na sua vizinhança, no dia de amanhã no trabalho. Você continuará sendo santuário de Deus vivo. Mas existe uma glória maior, muito maior, que nenhum de nós jamais experimentou. Amém? Quantos estão com os olhos no texto aí? Diga amém. Amém. Vamos ler juntos, irmãos. Para que segundo a riqueza da sua glória, da glória de Deus, amém? Vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito. Homem interior é sua alma, homem interior é sua alma. Tá fraco, meu irmão. Tá igual galinha da Angola, tô fraco. Presta atenção. O espírito que está dentro de você não tem fraqueza. Eu não falei a tua alma, eu falei o espírito. O pneuma de Deus não tem fraqueza. Sejam fortalecidos no poder que está dentro de vocês. Tem poder sobre dentro de vocês. Você não está andando só no automático na carne. Você não está dependendo da tua carne. Você está dependendo do espírito. Se você não tem o espírito, aí você está mal. Mas se você tem o espírito, a palavra de Deus diz que me fortalece, que tem poder para me fortalecer. Toma posse das palavras, irmãos. E a palavra vem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo, irmão? Está gerando fé no seu coração? Ele diz que vai ser fortalecido com poder, mediante o seu Espírito do Senhor, no homem interior, na sua alma. Verso 17, igreja. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos da terra qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Diga assim, tudo. Quando ele fala altura, comprimento, largura, profundidade, ele fala uma caixa inteira. As dimensões totais de uma caixa.
Tudo. Tem crente que quer ficar a vida toda no leitinho, não quer evoluir. Você faltou EBD hoje por qual motivo justo? Tem gente que tem motivo justo. Você faltou por qual motivo justo? Porque os irmãos que vieram aprenderam mais, cresceram mais. Você está ficando para trás. Quem se esforça recebe mais. E é para compreender o todo, altura, profundidade, largura, para todos nós, não é para alguns. Não é para os acadêmicos dentro da igreja, é para todos. Quantos dizem amém? Amém. A fim de poderes compreender isso tudo. E o verso 18 conclui, vamos lá? A fim de poderes o que, irmãos? Compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Pode ir comigo devagarinho, vamos lá? Para que sejais o quê? Tomados de toda a plenitude de Deus dentro de nós. A dimensão final da igreja gloriosa, tomada de toda a plenitude de Deus. O pleroma de Deus, a plenitude total, como era em Jesus, 7 Espíritos de Deus manifestos. Aí já não é mais só um sinal ou outro, só uma cura aqui, outra acolá, é tomado da plenitude. Aí já não é mais primícias, não é só um dom, é a plenitude. E o que é tomado por inteiro. E tudo, ou todo aí no texto, é por inteiro. E a palavra plenitude é por inteiro. É tudo do tudo de Deus em nós. É a maior dimensão que eu vejo na Bíblia, prometida a nós. Por isso Paulo fala, procura compreender com todos os santos o que Deus tem prometido. Tenta compreender. Amém? Olha o verso, paramos no verso 19. Verso 20. Agora leia comigo para terminar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Aquele que é poderoso é Deus. Glória a Deus. Para fazer o que a nossa mente nem consegue imaginar. Nenhum de nós, por mais criativo que seja, consegue imaginar o que é ser tomado de toda a plenitude de Deus. Nós não conseguimos alcançar. Mas devemos tentar compreender o que está prometido. Templos ambulantes de Deus, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo Jesus. Fiquem de pé nessa hora. Todos os templos ambulantes. Todos os santuários vivos que tem aqui.